Bom, na imagem de satélite, a gente vê então que na região sul do país, por enquanto, ainda temos pouca nebulosidade e a chuva ainda não está abundante. Mas essas últimas semanas que passaram tiveram então um pouco mais de chuva e, consequentemente, a umidade do solo segue elevada em grande parte da região, principalmente no oeste dos 3 estados. Mas agora, para esses próximos dias, já tem uma mudança um pouco maior. Uma frente fria que se aproxima do extremo sul do estado do Rio Grande do Sul tende a trazer chuva forte. Essa chuva aí pode até ultrapassar os 100 milímetros de acumulado. Isso acaba atrapalhando bastante as atividades de campo e nas demais áreas a chuva já não tende a ser tão volumosa e segue um pouco mais mal distribuída. Mas conforme essa frente fria avança rapidamente pelo litoral, temos então a entrada de uma massa de ar mais fria que acaba derrubando as temperaturas pela manhã e aí essas mínimas já podem ficar em torno até dos 9 graus entre o estado do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, mas nada de previsão de geadas. Tanto que ao longo da tarde a temperatura tende a subir mais, vamos ter uma alta amplitude térmica e os dias começando um pouco mais frios e à tarde por conta das aberturas de sol, máximas que podem até passar dos 30 graus. Agora para a próxima semana a expectativa ainda vai ser de chuva para grande parte dos 3 estados, porém essa chuva já diminui bastante de volume e agora teremos maiores aberturas aí de sol ao longo do dia, então maiores períodos de tempo seco para resolver aí as atividades de campo. Agora, as temperaturas pela manhã ainda vão ser um pouquinho mais baixas, mas não tanto quanto na semana anterior. Temos ainda sensação aí de frio pela manhã, em torno de 12 graus no estado do Rio Grande do Sul e durante a tarde essa amplitude térmica vai continuar aumentando e as máximas aí podem até ficar próximas dos 30 graus. Não vai ser uma temperatura tão alta durante a tarde, porque teremos, além da entrada dessa massa de ar um pouco mais fria, também bastante nebulosidade. Por isso que a gente vê máximas em torno dos 28 graus no oeste de Santa Catarina e área central do estado do Rio Grande do Sul. Agora, a região sudeste recebeu bastante chuva no estado de São Paulo, oeste e sul de Minas Gerais, como a gente já vem falando ao longo dessas últimas semanas. É por isso que é por lá que essa umidade está mais elevada. Infelizmente, as áreas mais ao norte da região ainda sofrem com o déficit hídrico. E ao longo desses próximos dias, ainda vamos ter previsão de tempo mais seco nessas áreas que precisam de água. Vai continuar chovendo entre o estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, mas os acumulados vão ficar em torno dos 30 milímetros e essa chuva segue mal distribuída. Agora, as temperaturas para esses próximos dias ainda vão manter aí a sensação de abafamento, principalmente no oeste do estado paulista. Nas demais áreas, o dia começa um pouquinho mais ameno e durante a tarde a temperatura volta a subir, a sensação vai ser mais uma vez de calor e abafamento. Agora, para a próxima semana, vemos que essa chuva entre o leste do estado de São Paulo e sul de Minas vai continuar mais abundante com relação às demais áreas da região. Lá para a faixa norte aí do sudeste, infelizmente, a chuva ainda não é abundante para reverter a situação do solo, pois esse acumulado fica em torno dos 5 até no máximo 15 milímetros e a chuva será bastante mal distribuída. Agora, as temperaturas ainda vão se manter um pouquinho mais amenas no período da manhã e durante a tarde volta a fazer calor com sensação de abafamento, principalmente nas áreas que recebem menos chuva. Já entre o estado de São Paulo e sul de Minas, teremos então temperaturas que não se elevam tanto por conta do excesso de nebulosidade e da entrada também de uma massa de ar um pouquinho mais fria que vem lá do sul. Agora, a região centro-oeste recebeu bastante chuva, como a gente já vem falando ao longo dessas últimas semanas, principalmente o estado do Mato Grosso e também o estado de Goiás. O oeste do Mato Grosso do Sul não conseguiu reverter a umidade do solo, que ainda segue um pouco mais baixa, e ao longo desses próximos dias a situação ainda não vai melhorar essa umidade lá no oeste do Mato Grosso do Sul. Acumulados que mal passam dos 5 até 15 milímetros, essa chuva segue mal distribuída e chuva mais volumosa e abundante mesmo continua no norte do estado do Mato Grosso, trazendo transtornos para os grãos conseguirem serem escoados aí pelo país. Vemos inclusive que a temperatura pela manhã mantém a sensação de tempo mais abafado e durante a tarde volta a fazer calor para grande parte da região. Para a próxima semana, que a chuva realmente volta a ganhar mais intensidade sobre a metade norte do estado do Mato Grosso, agravando a situação dos atoleiros. Teremos acumulados que passam facilmente dos 50 milímetros. Ainda não vamos ter chuvas muito abundantes aí no oeste do Mato Grosso do Sul, então por isso que essa umidade do solo ainda não consegue ser completamente recuperada. Agora, a temperatura pela manhã ainda vai manter a sensação de tempo mais abafado e durante a tarde vai continuar fazendo calor, mas lá para a faixa norte do estado do Mato Grosso, a temperatura já não vai ser tão elevada por conta do excesso de nuvens mais carregadas.
Agora, a faixa norte do país recebeu também bastante chuva, desde o Acre até o estado do Ceará, temos bons índices de umidade do solo. Infelizmente, o estado de Roraima já não está mais recebendo tanta chuva, então por isso que essa umidade está diminuindo e as áreas ao leste aqui do Nordeste, infelizmente, ainda seguem com grande déficit hídrico que não vai conseguir ser recuperado ao longo desses próximos dias, porque não tem chuvas tão abundantes por lá. Agora, a situação da região norte ainda continua, aí um pouquinho crítica, principalmente para o estado do Pará, que também sofre com esses atoleiros, porque essa chuva ainda vai seguir aí volumosa, com acumulados que podem passar até dos 100 milímetros. Com relação às temperaturas, ainda vamos ter tempo abafado desde as primeiras horas do dia, durante a tarde, onde chover mais, a temperatura já não consegue subir tanto, mas mesmo assim, tempo bastante abafado. Agora, para a próxima semana, essa chuva volta a ganhar ainda mais força, vamos ter acumulados aí elevados, principalmente ainda no estado do Pará, agravando essa situação, com acumulados que podem aí até passar dos 70 milímetros. No oeste do estado da Bahia também volta a chover, esse acumulado fica em torno dos 30 milímetros, mas nas áreas que mais necessitam de água, infelizmente, ainda não vamos ter volumes acumulados suficientes para reverter a situação. Agora, a temperatura pela manhã ainda mantém essa sensação de tempo mais abafado e durante a tarde, temperaturas amenas, principalmente sobre a região norte. Eu volto com vocês no estúdio.